como fazer essa maquiagem aí. E presta bem atenção. Você vai começar pegando um gel pra você colocar na sua sobrancelha. Eu não quis esconder ela e fazer por cima nem nada. Só botei um gelzinho assim pra ela ficar fixa no lugar dela e ficar mais arrumadinha. Não cobri ela com sombra de sobrancelha, nada. Só foi um gel e gel, pronto. E fui aplicando com o próprio pincelzinho que eu já tenho mesmo de sobrancelha. Se você não tiver, você pode usar aquele bagulhozinho de pentear cílios, extensão de cílios, ou pentear seus cílios mesmo. Aquele pincelzinho, sabe qual é, né? Logo após, a gente vai começar hidratando nossa cara. Assim, eu gosto... Assim, pra mim não precisa. Por quê? Porque eu só gravo e tiro a maquiagem. Mas, se vocês quiserem fazer por optar pra ficar mais, é bom hidratar a pele antes, né? E eu tô hidratando também pra dar um acabamento bem mais melhor também. E eu hidratei bastante bem, baixei bastante o meu pescoço. Que ali vai ser... Pode ver que eu até espalhei muito que ficou até vermelho. Que ali vai ser onde eu vou botar a base e tal. Eu vou usar a base da Louis Sansi também. Que é uma base mais alaranjada pro meu tom. Mas a intenção é tipo essa, deixar o negócio meio vermelho. Puxada pro rosa. E o vermelho tem um laranja. Então é tipo tudo um meio que degradê, sabe? E dessa vez eu fui colocando com um pincel e fui espalhando pra tentar dar uma cobertura maior. Pode ver que é bem mais alaranjado do que a minha pele, sim, essa base. Mas depois nós vai voltar a colometria e vai igualar com a nossa pele. Porque vai ficar um pouco mais branca, né? E vai vir um pó e vai se igualar a nossa pele de boa, tá? Então eu vou vir aqui, ó, só com um pincelzinho espalhando por toda a pele. E eu vacilei muito porque minha base, ela seca muito rápido. Então eu tive um pouco de esforço aí pra poder espalhar toda a base ainda na região dos olhos, de baixo e na sobrancelha. Nossa, ficou muito ruim de espalhar, muito ruim. Nem consegui espalhar direito na região da sobrancelha. E eu vi com a esponja úmida, tá? Pode ver que eu tava fazendo até um pouquinho de força, tava tentando... O jeito era arrastar. Porque tava dura, vacilei demais. Então não cometam esse erro, pelo amor de Deus. E como eu falei, eu vim logo com a colometria aí. Porque se a base estiver muito rosada, é verde. Se estiver muito laranjada, é azul. Então eu vim colocando azul. E como estava difícil de espalhar esta caceta, então, eu fui... Tá vendo, ó? Que ficou mais do meu tom. Como tava difícil de espalhar, eu tive que ir realmente esfregando mesmo. Aí eu vim com pó e sela bem essa pele. Menina, sela. A dica é sela, sem blush, sem contorno, sem nada. Sela essa pele. Calma que vocês vão entender o porquê depois. Vocês vão ver como vai ser muito importante selar agora do que depois. Eu só selei em certas regiões porque nos cantos do meu rosto... eu vacilei no pescoço, não é pra ter selado aí. Que aí vai o negócio rosa também. Vai a tinta da cor que você quer. Um tigre azul, a tinta vai ali. Quer um rosa, a tinta vai ali. Quer um laranja, a tinta vai ali. Aí é por isso que eu não botei pó, que vai atrapalhar depois. Aí eu vim varrendo com um pincelzinho mesmo. Eu vim varrendo muito na região. Então eu vou vir varrendo. E tipo, eu não tava botando, tipo, esfregando o pincel pro pó não cair nesses cantos da cara onde a gente vai colocar a cor. Já eu vou colocar o rosa. E como eu fiz essa misturinha hidratante, amassei um pouquinho de batom rosa e coloquei um pouquinho de base e misturei tudo. E ficou essa cor aí, diva. Então fui colocando tudo. E serve até como blush. Ficou um rosinha muito delicada, né? E eu fui pegando outra esponja, mais limpa, entre aspas, que eu não uso direito. Uma esponjinha, gotinha meio dobradinha. Eu esqueci o nome dela. E eu vim colocando toda nessa parte aí, que a gente não colocou o pó. Deu pra entender? Só que nessa do pescoço eu coloquei o pó, mas tudo bem, acontece, eu esqueci. Só fui me lembrar depois que eu já tinha espalhado o pó com o pincel. Que não era pra ter colocado no pescoço, tá? Porque no pescoço era onde eu ia colocar o pó rosa. Mas tudo bem, acontece. Então eu fui descendo aí, ó. Passei por todo canto. Pelo pescoço, por tudo aí. Peguei um batom vermelho. Aí eu sabia, se eu espalhasse bem, ele ia ficar um rosa mais escuro. Então, fui na fé. Tá vendo que ficou ainda um rosinha mais escuro? E eu fui colocando em cima pra dar meio que um degradê massa, sabe? Então eu fui fazendo isso por toda minha cara, toda em volta, onde eu queria. Só que eu não coloquei tudo. E eu achei que na testa ficou muito, sei lá, ficou cobrindo muito a testa. A testa inteira, quase. A parte meio vermelha, rosada, sei lá. Então eu ainda passei um papel higiênicozinho pra tirar um pouquinho mais. E o que eu acho que quer fazer? Acho que é fazer um degradê com a pele e os tons de rosa, tudo junto. Logo depois, eu fui pegando esse magenta aqui
E eu fui fazendo ele como um contorno pra ver o que é que dava. Que é um rosa também, sabe? Ficava um rosinha. Então eu fui colocando como contorno pra ver o que é que dava. E eu vi que não tava pegando muito bem, então eu fui colocando mais pra ver o que é que saía, né? Porque eu tava esperando um contorno bem legal. E aí, com o vermelho, eu vim colocando como blush, com o mesmo pincel melado, tá? Eu vim colocando como blush e não tava se espalhando direito, então eu tava botando uma forçazinha aí pra se espalhar, porque não tava se espalhando, tava fixando só em um lugar só. Então eu tava fazendo a forcinha pra espalhar. Ficou um pouco marcado, acho que foi esse lado que ficou marcado. Ficou, mas não tem problema. Porque depois do tempo ele vai se espalhar sozinho e é isso. Do outro lado eu fui fazendo a mesma coisa. Coloquei o vermelho como blush e o magenta como contorno, tá? Lembrem muito bem disso. Que eu fui colocando a parte mais escura. Só que, tipo, eu acho que era pra ter colocado a parte mais escura como contorno. E... Não, a parte mais escura como blush e mais escura como contorno. É, acho que era pra ter feito isso, outra misturinha. Mas enfim, eu fui seguindo. E com... eu fui pegando um real, blush mesmo, e fui botando por cima pra dar mais uma corzinha. É blush de verdade dessa vez, tá? E fui colocando em cima do blush que tava vermelho já, da sombra. E eu fui colocando aí, pra ficar um quadradinho bonitinho. E eu achei que não tinha necessidade de colocar na testa, no pescoço, então eu coloquei só na bochechinha. Então, eu peguei tipo, meio rocheado por aí, pra dar, tipo, uma profundidade mais assim, pra ficar o comecinho bem mais escuro do jeito que eu tava imaginando. Se você colocar muito, vai ficar realmente roxo. Mas o roxo que eu botei, vocês viram a cor que é. Um roxo meio... bem escuro, na verdade, né? É como se fosse uma rosa do Minecraft. Aquela rosa preta lá. É um roxo bem escuro. Então eu fui colocando aí, depois fui dando com a esponjinha. Por quê? Porque o pincel não ia dar um acabamento legal, tava vendo. Então eu fui batendo com a esponja pra se espalhar tudo bem espalhadinho. Então, depois disso, ó, tava vendo como tava ficando. E eu nessa hora tava dizendo, meu Deus, será que eu tô gostando? Será que eu não tô gostando? Será que eu tô gostando? Será... Pronto, esse lado não ficou. Agora, o direito ficou. Mas tudo bem. Não importa, por quê? Porque veio o traço preto por cima ainda. Aí eu vim colocando um pouquinho de blush no queixo também. Foi nem blush, vice, foi... Não, na verdade, o que é que eu fiz? Eu botei um pouquinho de blush, e fui misturando com a sombra vermelha. Aqui eu peguei um rosa neon que eu tinha, que no vídeo não parece neon, mas é neon sim. E eu fui colocando, tipo, em um formato meio que, tipo, uma linha no olho, redondinha, e puxando pra fora, ó. Pode ver, ó, que eu tô puxando pra fora, ó. Bem pra fora mesmo. E do outro lado eu fiz a mesma coisa, só que puxando bem mais ainda pra fora. Fui colocando outro rosa escuro também por cima pra se destacar bem. Porque o olho geralmente tem que ser bem mais escuro. Tá vendo que eu puxei muito, né? E era assim que eu realmente queria. Fui fazendo do outro lado também pra ficar do jeito que eu sempre quis. Era meu sonho. Nisso, quando eu terminei, eu fiquei avaliando. Pra ver como é que tava o olho. Coloquei até um pouquinho de flash pra eu enxergar bem melhor. E nisso, eu fui pegando a mesma paleta. A mesma paletinha que eu usei de blush, essas coisas, da Lambranche. Eu vou usar o glitter, que o glitter dela é maravilhoso, surreal. Eu botei só um pouquinho, já fui espalhando em tudo. Nessa hora que eu tava espalhando primeiro o olho, eu pensei, será que eu tinha que deixar do fundo rosado? Mas não, deixa o olho assim, que é sucesso também. E eu achei que ficou muito no final do olho, do outro olho aí. Eu achei que ficou muito no final, então depois eu fui espalhando pra ver. Pode ver, ó, que eu espalhei depois um pouquinho mais. Aí eu fui pegando um pouquinho de fita, que eu tava com muito medo de errar. Fui pegando o delineado. Aí eu vi, o pincel tava muito fino, eu peguei um mais grosso. Que a minha expectativa era fazer um delineado bem mais grosso, né? E pode ver, ó, que o delineado ficou perfeito, só que eu borrei em cima, ó. Ficou lindo, mas eu borrei em cima. Mas tudo bem, eu fui fazendo o outro lado do delineado. Com muito medo aí de um ficar pra cima, outro ficar pra baixo, mas ignorei o medo e foi, gente. Ó, pode ver que ficou retinho, só ficou borrado em cima, ó. Ficou muito bom, mas eu também não resolvi mexer. Então eu puxei os dois tracinhos aí, puxei as duas pontinhas. E eu vi que tinha, tipo, duas listras pretas, né? Então eu misturei os dois pra fazer o meu contorno. Eu faço contorno no dedo, que pra mim fica bem mais fácil do que com o pincel. Então eu já fiz no dedo mesmo e é isso. Então, ó, já fui puxando aí. E depois, com o preto, eu ainda puxei aqui, ó. Pá. Pode ver que eu puxei, ó. Tá vendo? Gente, relaxa. Depois eu consertei. Peguei o meu iluminador, rosa também, e fui colocando.
Nisso, eu fui espalhando, que foi muito iluminador, dá pra ver, né? Fui espalhando e, ó, saiu alguma coisa. E eu já tava me achando aí. Aí, eu comecei a fazer a estampa, né? Vamos lá, vamos dizer assim. As listras do tigre. Então, tipo, eu fui usando. Gente, pra tudo eu uso o pigmento Luiz Sansi, pra delineado, pra olho, pra fazer esse detalhe, pra tudo. Pigmento Luiz Sansi. É 23 a 24 a 25 reais esse pigmento, vem 30 gramas. Rende que só, pigmenta super. Uma gotinha já pigmentou tudo. E ó, eu não tava sabendo fazer esse negócio aí, essas listinhas. Eu não tava sabendo fazer de jeito nenhum. Eu fui fazendo só o que vinha na minha cabeça. Tipo, isso aqui vai ser mais grande, isso aqui vai ser mais fino, isso aqui vai ser mais torto, não sei o quê. E esse lado aqui foi o mais difícil pra mim, o maxilar. Porque uma hora ficava mais perto, outra hora ficava mais... Mas lembrando que eu não tirei nenhum, só tirei um de cima lá, que vocês vão ver bem mais pra frente o que é que eu tirei. E o maxilar foi um pouquinho mais difícil pra mim, porque pra eu enxergar do outro lado, tava horrível. Quando eu fui fazer o maxilar do outro lado. Então, ó, eu fui fazendo pescocinho normal e comum, prestando muita atenção sempre. E depois eu fiquei escurecendo mais porque eu vi que estava muito claro o preto. Depois eu acendi mais o preto e deixei ele bem mais vivo. Aí, ó, pode ver, vou mostrar pra vocês agora o meu erro. Eu fiz aí em cima, aí eu vi que tava muito separado. Aí eu fiz também e eu vi que ficou muito junto. Aí eu deixo assim. Mas começou a me incomodar. E esse lado não ficou igual a esse. Tipo, eu tava medindo, mas também tava saindo tudo troncho. Tipo, um lado tava mais pra cima, outro lado tava mais pro lado, outro lado tava mais pra baixo. E assim tava saindo errado. Então eu fui fazendo sem medir mesmo, fui fazendo no olho, o que saísse, saiu. E eu fui tentando puxar mais pra frente. E eu acabei tirando a ponta do tigre. Esse lado ficou horrível. Mas foi o que saiu. Esse lado eu nem mostrei tanto mesmo. Esse tava nessa parte, tava muito difícil fazer o maxilar, não tava enxergando nada. O outro pescoço dobra mais do que esse, então, né? Mas pra mim tudo bem, ó. Saiu, só ficou mais escuro, o lado mais ruim. Aí, como vocês podem ver aqui, ó, eu apaguei porque eu não tava gostando, tava tudo muito perto, sei lá, tava estranho. Aí eu fiz outro por cima, ó. Tá vendo que eu faço qualquer coisa que vem na minha cabeça? Pronto, deu certo. Mais ou menos, né? Mas saiu alguma coisa, é o que importa. Eu tava achando a maquiagem uma diva. Uma maquiagem tava linda, tá? E a do carimbó também, eu amei a do carimbó. Que ainda vai ser lançada essa maquiagem, né? Na verdade, eu lancei, aí flopou, aí eu vou... Aí tá, já lancei já, mas tá como estreia. Aí eu fui usando o mesmo pigmento pra cobrir a boca. Nossa, ficou muito cobertinho, ficou muito pretinho, ficou do jeito que eu sempre quis. Consegui deixar a boca redonda, ó, fiz uma pontinha, puxei pra um lado, puxei pro outro. E eu coloquei o rosa embaixo, só que teve um problema. Quando eu coloquei o batom rosa embaixo, eu esqueci que eu não podia ficar fazendo muita muganga. Aí eu fiz, aí acabou que o preço se espalhou por rosa, aí no vídeo não ficou tão legal, feito tá aí. Mas o que importa é esse vídeo aqui agora, né? Eu fui usando o brilhinho que eu comprei, né? Fui espalhando pra todo canto. Eu tava colocando a cara pra frente pra poder pegar o brilho na minha cara. E eu fui colocando brilho. É brilho, menina. Eu fui colocando no pescoço, na roupa, caiu em tudo que é canto. Dá pra ver, né? Os brilhos tudo voando, né? Dá pra ver, né? Eu espero que sim. Meu cabelo todo brilhoso também. A roupa é brilhosa. A roupa preta foi proporcional. Aí eu tava pensando já em fazer, tipo, um aspecto de cabelo molhado pra trás. Aí que eu tava me achando super também. E foi isso, gente. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa comigo. Eu narrei bem rapidinho, mas espero que vocês tenham aprendido alguma coisa comigo. E abre meu perfil no Shorts, que eu já postei o vídeo, tá? Beijos, abre meu perfil, tá?